Gosto de falar dele, Cristo, porque foi um homem de perfeita autorrealização. Entretanto, ele não foi o único filho de Deus, nem afirmou que o fosse. Em vez disso, ensinou claramente que aqueles que cumprem a vontade do Senhor tornam-se, assim como ele, um com Deus. Acaso não foi a missão de Jesus na terra lembrar aos homens que Deus é o Pai Celestial de todos e mostrar-lhes o caminho de volta para Ele? Hoje eu tenho aqui uma companhia. Ele gosta de estar aqui comigo, fica me chamando. Então nós vamos fazer a leitura de hoje. Minha mão vai ficar aqui com ele. Quem disse isso foi Yogananda. Está no livro Assim Falava Paramahansa Yogananda. Eu não sei se eu pronunciei direito, mas a Yogananda é um líder espiritual, não religioso, mas espiritual. E se a gente compreender a mensagem que ele nos lembra de Jesus, gosto de falar dele, gosto de falar de Jesus, porque é um homem de perfeita autorrealização. Ele não foi o único filho de Deus, ele afirmou que todos nós somos, e aqueles que cumprem a vontade do Senhor tornam-se um com Ele, um com Deus. Neste livro, alguém me tocou porque eu senti que de mim saiu o poder, de José Carlos de Luca. Nós temos esse capítulo, Lei do Auxílio, em que o foco da reflexão é justamente que não é preciso ser cristão para reconhecer a importância da mensagem de Cristo, de Jesus. E ele diz que a essência da mensagem do Cristo poderia ser sintetizada em 2 pontos, em 2 máximas: que Deus é o Pai Celestial de todos e que o caminho para reencontrá-lo, é fazer a sua vontade. E Jesus está em João capítulo 14, versículo 6, afirmou que ele era o caminho, a verdade e a vida, que ninguém ia a Deus sem passar por ele. Significa que se ele é o caminho, não é qualquer caminho que devemos trilhar. Se ele é o caminho que leva ao Pai, que ninguém chega ao Pai, que ninguém entra em comunhão com Deus, se não seguir o caminho trilhado por Jesus. Então, Jesus é o guia da humanidade, ele percorreu um caminho e ele nos convoca a seguir esse caminho. Simplesmente um caminho em que a gente caminha, não podemos ficar na mensagem literal, porque não se trata, Jesus falava por parábolas, Jesus queria dizer que o caminho que leva ao Pai é um caminho, ou seja, é uma forma de estar no mundo, uma forma de viver. E ele não é só o caminho, ele é a verdade. Isso é um outro conceito muito importante,
porque nós declaramos, muitas vezes, que determinadas coisas são verdadeiras. Isso aqui é uma verdade, esse pensamento é verdadeiro, essa lógica, esse modo de ser no mundo, se estamos falando de caminho como um modo de ser no mundo que seguimos o passo de Jesus, ou seja, ele é o guia e ele é o mestre, ele é o exemplo, ele é o modelo. Significa que para trilhar o caminho de Jesus é preciso seguir os seus passos, ou seja, fazer o que ele fez, ter Jesus como modelo da humanidade, ter Jesus como um exemplo de vida. É isso que significa trilhar esse caminho. O que nos leva para a questão de que a verdade que Jesus está trazendo não se confunde com as nossas verdades, que não são verdades, são ilusões. Se nós não estamos seguindo o modelo de Jesus, não pode ser verdadeira a forma como nós estamos pensando e vivendo a vida. Então, vamos para o texto aqui para isso ficar mais claro. Tocar Jesus e ser consequentemente por ele tocado depende da realização em cada um de nós dessa sublime mensagem. Então, a realização, tanto que o Yogananda fala, a perfeita autorrealização. Então, nós precisamos realizar, e para realizarmos temos que ser tocados, sermos tocados por Jesus, ou seja, Jesus vai ter um efeito em nós, vai provocar em nós uma mudança. Cristo afirmou que era o caminho, a verdade e a vida. Se Jesus é o caminho, nós precisamos andar por este caminho e não simplesmente permanecer olhando para ele. Não adianta dizermos que as palavras de Jesus são maravilhosas se não as empregarmos em nossa vida. Então, é isso. Jesus é o mestre, ele ensinou, ele é o guia, mostrou o caminho e ele é o modelo, ele é o exemplo. Então, não adianta olhar para o caminho, não adianta achar que ouvir e entender as palavras de Jesus se não cumprirmos, se não buscarmos fazer o que Jesus falou. Então, as palavras são maravilhosas, mas precisam ser empregadas, precisam ser vividas. Então, por isso que ele fala, ele é a vida. Ninguém chega a determinado lugar se apenas permanecer admirando a estrada que o leva àquele destino. Precisamos caminhar com Jesus na estrada que ele nos mostrou. Não é qualquer estrada, não é qualquer caminho, é o caminho que Jesus nos mostrou. Não existe outro caminho. Ele foi muito claro. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho. E esta estrada se chama fraternidade. Porque tendo Jesus nos apresentado Deus como Pai, um Pai celestial de todos, chegamos à conclusão imediata de que todos somos irmãos uns dos outros. Então, o que é frater? Frater é irmão. Fraternidade implica em nos vermos, nos conectarmos, nos tratarmos como irmãos. Deus é Pai de todos. Esse é o princípio da fraternidade. Enquanto nós não soubermos viver a real fraternidade, nós não estamos no caminho. Então, vamos lá. Chegamos à conclusão imediata de que todos somos irmãos uns dos outros, independentemente de raça, credo ou religião.
Aqui está um dos eixos centrais da mensagem cristã. Seguir Jesus implica para nós o esforço de viver fraternalmente e em paz com as pessoas, a despeito das nossas diferenças religiosas, sociais, políticas e raciais. Por quê? Deus não vê a cor da nossa pele. Afinal de contas, foi Ele que criou a diversidade. Ele não julga de acordo com a religião que professamos. Significa que não é porque você é de determinada religião ou que você é cristão, né? Ou seja, seguidor do Cristo, porque não se trata de religião. Ele fala, para Deus, a única religião verdadeira é o amor. A raça existente é a humana. Não existe raça. Só existe seres humanos. A raça é humana. E o país verdadeiro é a Terra. Só existe um lugar. Só existe um lugar que é a Terra. Só existe uma raça que é humana. E só existe uma religião que é religar com Deus, que é o amor. Quem dividiu foi o ser humano. Quem fez essa fragmentação e fez, por quê? Aí ele vai dizer, todas as vezes, porém, que assumirmos posturas não fraternas, a divisão está quando eu vejo o outro diferente de mim e não reconheço ele como meu irmão. Posturas não fraternas, isso é, atitudes que provoquem a guerra, a discórdia, a divisão, a violência física ou emocional e o preconceito. Teremos saído da estrada da fraternidade e, por consequência, teremos nos distanciado de Deus. No momento em que desprezamos a fraternidade, plantamos muitos dos espinhos que hoje surgem em nossa vida em forma de problemas dos mais variados. Daí o adoecimento, explica-se o adoecimento na Terra, né, de todos os humanos. Todos nós adoecemos porque esquecemos a mensagem do Cristo, falamos muito dele, repetimos as suas palavras, mas não as compreendemos e não vivenciamos a sua mensagem. Não fazemos como Jesus ensinou. Se não fazemos, nós não alcançamos a verdade, porque a verdade, ela diz que só existe um lugar que é a Terra, ou seja, nós, seres humanos encarnados, vivemos em um único lugar. Essa divisão de países, né, é uma divisão geopolítica. Então, assim, as raças, então, uma divisão social, econômica. Nós estamos fazendo essa divisão que é o contrário da fraternidade. A fraternidade é nos unirmos, nos reconhecermos como irmãos, filhos de um mesmo pai. Então não alcançamos a verdade e logo, por consequência, não vivemos a vida em abundância. Nós vivemos adoecidos. Esse é um trecho desse capítulo e a parte final nós vamos para a oração. Então essa oração do dia, hoje é 3 de fevereiro de 2026. Seja bem-vindo ao nosso canal. E vamos para a oração. Mestre Jesus, fazendo um balanço da minha vida, ainda me vejo vivendo como se as pessoas que não são da minha família não fossem de fato meus irmãos em Deus. Por vezes, nem mesmo como pessoas da família eu consigo ter essa visão. Sinto-me como um cego ao não ver os laços espirituais que unem todos os seus filhos. Quantas vezes eu me julguei seu filho único? Quantas vezes eu pensei apenas em meus próprios interesses, machucando outras pessoas com as minhas atitudes exclusivistas.
Todo esse desamor se refletiu na saúde abalada do corpo, nos recursos financeiros escassos e nos relacionamentos pobres de ternura, afeto e carinho. Hoje, porém, compreendi que tudo isso é expressão dos espinhos que eu mesmo plantei, ao não considerar o próximo como o melhor investimento da minha vida. Auxilia-me a compreender, querido amigo, que a revolta não me ajuda, o desespero não me ampara e o egoísmo só me afundará em problemas ainda maiores. Eu preciso salvar a embarcação da minha vida e hoje compreendi que somente amando eu poderei modificar o meu destino. Conceda-me, Jesus, portanto, a oportunidade de servir todos os dias e todas as horas, assim como você nos vem servindo até os dias de hoje, amando-nos profundamente. Assim seja.